Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Hora de conversar com Diego Amorim, que hoje fala sobre como os conselhos de ética da Câmara e do Senado reforçaram na atual legislatura o sentimento de impunidade. Diego, bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Rafael Tebas. Meus parabéns, muita saúde, paz para você, meu companheiro aqui de Nova Manhã nessa semana. Obrigado. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil FM. Pois é, ninguém larga a mão de ninguém em Brasília, Michele. Eu já acompanhei a chegada de algumas legislaturas aqui em Brasília. E se tem uma coisa que é marcante é a seguinte: quem chega a Brasília, eleito como deputado e senador, pode fazer qualquer coisa, menos mexer com algum de seus pares. Você pode fazer uma crítica aqui e acolá, no plenário, na tribuna, mas você ir para cima de um par, de um deputado, de um senador, até o fim, pedir a cassação, isso é quase que um dogma aqui, não se pode. Agora, deputados e senadores, eles têm lá o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Não pode uma série de coisas, não pode matar, não pode roubar, não pode outros mandamentos aí. Em 63, só a título de curiosidade, o pai do Fernando Collor de Mello, que foi presidente da República, então senador, matou um colega dentro do plenário do Senado Federal, aqui em Brasília, com um tiro. Hoje é um pouco mais difícil, em tese, entrar armado aqui no Congresso Nacional. Os conselhos de ética, eles existem, em tese deveriam existir, para impedir que os parlamentares façam aquilo que eles não podem fazer, façam com que eles sejam impedidos de continuar representando o povo quando eles não têm mais condições morais para tal. No início de cada legislatura, eles se reúnem e decidem a composição desses conselhos de ética. Tem um na Câmara e tem outro no Senado. Decidem lá o presidente, o vice-presidente, e os partidos indicam representantes para compor esses conselhos. E durante a legislatura, ou os próprios parlamentares ou partidos políticos podem apresentar representações, processos nesses conselhos, e esses conselhos, então, definem um relator e esse caso, em tese, é julgado antes de ir para o plenário da casa. O que se é pedido nesses processos, nessas chamadas representações? Punição, cassação, afastamento de mandato, por algum motivo que se entendeu que aquele deputado, aquele senador deveria responder no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Pois bem, nesta legislatura, na Câmara dos Deputados, a gente teve uma cassação, que também não tinha jeito. Foi a cassação da então deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, que foi acusada de matar o próprio marido, que na verdade tinha sido um filho adotivo, aquela história muito maluca. Ela que era cantora gospel, o marido era pastor, e ela ainda assim, diante de um caso louco como esse, me permitam dizer assim, inclusive a condenação definitiva dela saiu aí nesses dias, ainda assim, ela fez uma movimentação intensa nos bastidores da Câmara para tentar se safar da cassação. Inclusive, quando da eleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, ela se aproximou muito do Arthur Lira na intenção de não ser cassada. Não deu certo, a Flor de Lis, e aqui não é nem motivo de se comemorar, era o óbvio do óbvio, o esperado do esperado. Uma deputada acusada de mandar matar alguém tinha que ser cassada, não poderia continuar sendo deputada. Pois bem, neste governo de Arthur Lira, digamos assim, nesta era Arthur Lira na Câmara, tem algumas coisas acontecendo fora dos holofotes, fora do olhar da imprensa tradicional, de nós jornalistas, culpam. Houve algumas manobras aí nesses anos de pandemia, os anos mais intensos de pandemia, em que muita gente não estava olhando para essas questões, desses pormenores legislativos. Houve manobras para enfraquecer ainda mais o Conselho de Ética da Câmara. Para que fique bem claro que a última palavra tem que ser sempre do plenário, ou seja, o plenário pode acabar derrubando por completo decisões do Conselho de Ética, ou seja, vai dificultando cada vez mais a punição de um parlamentar, Michele Tebas.
A gente teve nessa legislatura 2 casos de deputados muito esquisitos também, que o Conselho de Ética simplesmente fez cara de paisagem. A gente teve o Wilson Santiago, da Paraíba, e o Josimar Maranhãozinho, do Maranhão, que foram acusados de corrupção e que a Câmara salvou a pele deles. É essa a expressão, não tem outra. Salvou a pele dos dois. O Wilson Santiago, a acusação era tão grave que o Supremo Tribunal Federal mandou ele se afastar do mandato de deputado. Mas a Câmara se reuniu logo no início do ano e salvou a pele do Wilson Santiago. E o Conselho de Ética, que deveria continuar investigando mesmo assim, nada fez. Lembrando que esse processo contra o Wilson Santiago ficou mais de 2 anos no Conselho de Ética da Câmara esperando alguma apreciação dos deputados. O Josimar do Maranhãozinho tem vídeo dele, tem foto dele com dinheiro na mão. E ele também continua deputado. Ele alega que esse dinheiro era para pagar prestadores de serviço, que não era dinheiro de corrupção. Tem lá toda a justificativa dele e o Conselho de Ética, assim como no caso do Wilson Santiago, não avançou em nada no caso do Josimar Maranhãozinho para parar nesses 2 exemplos. Qual é o problema? O problema é que, em tese, no fim de cada legislatura, que é o que está acontecendo agora, esses processos zeram. É impossível os conselhos voltarem a investigar essas pessoas? Não, não é impossível. Nada é impossível no Congresso. O que eles quiserem fazer, eles fazem. Basta eles quererem fazer. Ah, mas o regimento não permite. Dá-se um jeito. Em Brasília sempre dá-se um jeito quando eles querem. Agora, em tese, no fim de cada legislatura, isso zera. Porque entram novas pessoas, entra uma nova leva de parlamentares. E aí você tem que ter um novo processo sendo iniciado nos conselhos. No Senado Federal, a situação é ainda mais grave, porque nós tivemos uma única sessão em 4 anos. Em 4 anos, o Conselho de Ética do Senado se reuniu uma única vez, que foi justamente para instalar o Conselho. E ainda assim foi em setembro de 2019. Nossa. Ou seja, a legislatura começou em janeiro, não tinha pandemia, senhoras e senhores, não tinha pandemia, não é desculpa a pandemia, e somente em setembro de 2019 os senhores senadores se reúnem para instalar o Conselho. Era ainda o Davi Alcolumbre o presidente. Depois o Rodrigo Pacheco ganha, a pandemia de fato paralisa os conselhos e as comissões permanentes, mas depois a pandemia arrefece, eles voltam a trabalhar presencialmente e nada do Conselho de Ética funcionar. Lá no Senado, nós temos 33 processos parados, simplesmente parados, ignorados pelos senadores. Vou citar só 2 casos. O do Flávio Bolsonaro, que é acusado de rachadinha quando deputado estadual no Rio de Janeiro, e o emblemático caso do Chico Rodrigues, que foi flagrado com dinheiro na cueca durante uma operação da Polícia Federal em Roraima, que desviava desvios de recursos durante a pandemia. Aí você fala para qualquer pessoa do mundo, pega qualquer gringo, país minimamente civilizado, e diz para ele, olha, no Brasil teve um senador que foi flagrado com dinheiro na cueca durante uma operação da Polícia Federal. A reação vai ser a óbvia. Esse senador não é mais senador, né? O que a gente vai ter que responder? Não. Esse senador sequer teve o processo dele analisado no Conselho de Ética do Senado Federal do Brasil. Então, assim, a pandemia, né? No Senado eu escutei muito isso nesses anos. Foi a pandemia que impediu o Conselho de Ética. Ora, quando era para aprovar PEC para enfraquecer o Ministério Público, não tinha pandemia. Quando era para aprovar proposta para destruir a lei de improbidade administrativa, não tinha pandemia. Dava-se um jeito aqui no Congresso Nacional. Hoje talvez seja a coluna mais visceral que eu estou fazendo desde que eu estreiei aqui no Conexão Brasília, mas é porque é um assunto que de fato mexe comigo não só como jornalista, mas como cidadão. Enquanto a gente tem famílias que continuam divididas por ideologias políticas, aqui em Brasília, quase todos eles, eu não vou generalizar, porque é também uma falácia dizer que não tem político bom, não tem... A solução está sempre pela política, tem gente boa sim, tem gente bem intencionada sim, mas quase todos eles dão as mãos aqui no cafezinho da Câmara, no cafezinho do plenário, e juntos eles seguem a vida. Se um fizer alguma coisa que não se deve fazer, ele pode contar com digamos assim, a solidariedade, a misericórdia dos seus pares.
Se eu disser, Michele Tebas, o que realmente eu penso sobre isso, eu vou acabar ferindo a ética e o decoro parlamentar, e ao contrário deles, eu não tenho nenhum conselho para me proteger. Então eu vou parar por aqui. Ah, nem precisa, viu, Diego? Porque eu acho que é o sentimento de todos que estão nos ouvindo, porque dá realmente essa sensação de impunidade, de nação, de corporativismo, de todos esses termos que a gente pode utilizar para falar. Eu só fiquei curiosa, e você estava falando e eu fui procurando aqui, só para contextualizar melhor os ouvintes em relação à origem e aos partidos desses parlamentares que você citou. O senador Chico Rodrigues, ele é do Democrata, certo? Qual que é o estado dele? Isso, hoje União Brasil, né? Porque o hoje União Democrata Brasil, fundiu com o PSL, exatamente, União Brasil. Isso. E qual que é o estado dele mesmo? Do Chico Roraima. Rodrigues? Não sei se você... Roraima. O Chico Rodrigues, Roraima. Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro. Wilson Santiago era PTB. Vamos ver se ele mudou de partido. Ele era do PTB. Eu acho que é Republicanos, talvez. Então ele mudou recentemente. Dá uma conferida aí. Eu achei o Josimar Maranhãozinho, que é do PL do Maranhão. E o Wilson Santiago, Republicanos. É isso mesmo. Mudou de partido. Ele era do PTB. Isso aí, só para a gente também ajudar a contextualizar melhor também para os nossos ouvintes se situarem geograficamente e partidariamente também. Mas é isso, obrigada pela reflexão, pela indignação a qual nós compartilhamos. Até amanhã, pessoal. Um grande abraço. Até amanhã. Amanhã é dia importante aí em Brasília, não? Exatamente. Amanhã a gente tem, enfim, a inauguração da Nova Brasil FM aqui em Brasília, que está belíssima. A gente vai receber muita gente aqui nos nossos estúdios novos. Inclusive, temos uma entrevista marcada para 7h30 da manhã. Devemos entrar ao vivo com vocês aí com o governador Ibanez Rocha, que foi reeleito aqui no Distrito Federal pelo MDB, e uma série de senadores, deputados, Hamilton Mourão, de todos os espectros políticos estarão aqui para essa nossa festa de inauguração da Nova Brasil FM aqui em Brasília. Michele Tebas. Maravilha, maravilha. Então amanhã os ouvintes fiquem preparados que teremos uma programação toda especial. Obrigada, Diego. Até amanhã. Até amanhã.